Bom dia, amada igreja, graça e paz. Nessa manhã festiva, a gente se ajunta mais uma vez para juntos adorarmos, louvarmos o nome daquele que é digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. Saudamos aqueles que nos assistem pela internet em todo lugar do Brasil e do mundo. Que a graça do Senhor Jesus também possa alcançá-los e abençoá-los em seus lares e onde estiverem. Nós que aqui estamos, eu gostaria de convidá-los para a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 17. Leremos os versículos de 1 a 8. Mesmo assentado como você está, mas com o nosso coração e a nossa mente voltadas reverentemente ao Santo Espírito de Deus, que aqui está. Vamos ler esse texto. Mateus 17, de 1 a 8. Nós vamos ler responsivamente o texto que diz que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Bom é estarmos aqui, bom estar na presença de Deus, onde a manifestação da sua graça e do seu poder são verídicas e profundas. Que o Espírito Santo possa tocar nossa vida e que nós juntos possamos adorá-lo nesta manhã. Eu queria convidá-los a de pé cantarmos juntos o hino 180, Amor Fraternal. Oh
estamos unidos no Teu imenso amor, Senhor. E nesta manhã bendizemos o Teu nome, Te adoramos, na beleza da Tua santidade, na presença do Seu Espírito que se move na Tua igreja. Te adoramos, ó Deus. Sê, ó Deus, pois, propício a nós nesse tempo. Somos pecadores, indignos, mas com ousadia e, ó Deus, pelo sangue de Cristo, nos aproximamos do Teu trono para Te adorar e Te bendizer, ó Deus. Move em nosso meio, toca-nos, ó Deus. Que esse culto seja em todos os seus ritos, em todos os seus sentidos, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu santo e bondoso nome. Nós Te adoramos e Te bendizemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Pedir a todos que nos coloquemos em pé. Vamos cumprimentar quem está perto de nós, dar um abraço gostoso. E que alegria estarmos juntos nesta manhã. Deus abençoe a todos. Visitantes, sejam bem-vindos. Aqueles também que nos acompanham pela internet, sejam agregados a nós, sintam-se partícipes desse culto. Ok, vamos tomar os nossos lugares, vamos assentar. Já quebramos toda a formalidade. Ok. Eu quero pedir aqui que em linha de montagem, esteja aqui comigo a Luciana, também o pessoal do Amor que Comove e o superintendente da escola, o Paulo Henrique, que vão falar na sequência. Lembrar que os núcleos familiares começam na quarta-feira, reunião conjunta no templo. O coordenador geral, o presbítero Pedro, pede para eu insistir neste aviso. Todo mundo no templo, quarta-feira às 20 horas. Na semana que vem, nós vamos ter já as reuniões dos grupos segmentados. E hoje, após o nosso culto, teremos o almoço comunitário da CP. Se você não comprou o seu ingresso, compre. R$ 25,00 adulto, R$ 15,00 os infantes. E se você puder, doe um ingresso infantil para as nossas crianças do lar. Elas virão, participarão e assim a gente abate um pouco a despesa. Luciana, venha.
Bom dia, irmãos. Estou aqui para falar sobre o acampamento sinodal que nós vamos ter agora no próximo mês de março. Então, essa informação a gente tem aqui no boletim e também tem um blog que foi criado já há alguns anos e através desse blog vocês podem fazer a inscrição das crianças. No boletim saiu que o acampamento é para crianças de 5 até 12. Na verdade, assim, 12 é uma tolerância que a gente dá, mas se o seu filho já tem vindo na UPA, ele pode continuar vindo. A UPA é a União Presbiteriana de Adolescentes e no segundo semestre vai ter acampamento para eles, mas o ideal é até 11 anos. Tá joia? Crianças menores de 5 anos podem ir também, mas elas devem estar acompanhadas de um responsável. Para esse acampamento, a gente tem várias despesas, alguns brindes que a gente quer dar para as crianças, inclusive as crianças do lar também precisam de patrocínio, outras crianças de outras igrejas, até mesmo crianças que participam aqui da nossa igreja, muitas vezes não têm condições de pagar esse valor. Então, se você não tem nenhum filho e gostaria de abençoar alguma criança, então pode me procurar. Um outro aviso bem rapidinho é que quando começarem os núcleos familiares, a gente vai ter um núcleo especial para pais com filhos de crianças pequenas. Então eu queria que o Elmo e a Giovana ficassem em pé. Eles são os conselheiros da UCP, a União Presbiteriana de Crianças, e vai ser um tempo bem especial. Desde o ano passado a gente já está preparando esse material. Então, se você tem filho de 0 até 7, 8 anos, você pode procurar o Elmo e a Giovana, passar o seu contato, que a gente vai ter um tempo bem especial toda sexta-feira às 8 horas nos lares, tá bom? Obrigada. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Eu venho aqui no Amor Te Comove, aqui só tenho poucos nos membros aqui. Só quero lembrar os irmãos aqui que nosso grupo é um grupo de ajuda às pessoas necessitadas em situação de rua. Pessoas que necessitam estão em dependência química. O nosso grupo, vou lembrar que já nesse ano vai fazer 3 anos já desde nossa existência, com muita luta, mas Deus nos tem nos ajudado. Temos ainda muito a aprender. Quero deixar um pedido aos irmãos que queiram participar, que se sintam sensibilizados em participar. Amanhã, toda segunda-feira às 19h30, sempre, se você quer participar, conhecer, vem amanhã. Amanhã, especialmente, teremos a participação do Eliel. Ele é um dirigente da Casa Terapêutica. Ele vai abordar o assunto com a gente muito importante, que é a abordagem com os moradores de situação de rua. Como que você aborda, como que você conversa com eles. E outro pedido que eu quero deixar aos irmãos também, que no próximo sábado, dia 28, faremos um bazar beneficente, que toda a renda será destinada aos fundos da Amor Comove. Que se você está passeando aqui no centro, venha nos ajudar aqui, venha dar uma visitinha, do meio-dia às 7 até às 19. Vamos ter joias, bijuterias, roupas que nós conseguimos de boutique, venham dar uma visitinha. E a nossa mensagem é que Deus possa estar nos abençoando, nos conduzindo, na graça e misericórdia dele. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui em nome da Escola Dominical, nossa Escola Bíblica Dominical. Nós começamos hoje as nossas classes, elas estão elencadas aí no nosso boletim. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela bênção que tem derramado sobre essa igreja, agradecer a todo o conselho, a todos os pastores que nos deram apoio, as pessoas, o Igor que produziu uma mídiazinha para mostrar para vocês as classes. Eu rendo graças a Deus, é um Deus que nós adoramos. Eu quero, assim, rapidamente chamar todos os professores que subam até aqui da Escola Dominical para que vocês os conheçam, embora muitos sejam conhecidos, mas outros talvez vocês não liguem a classe a eles, mas eu quero que vocês reconheçam neles, procurem falar com eles, falar com os pastores, se inteirar das suas classes. Gente, as classes estavam cheias, com a graça de Deus. Deus tem honrado muito a sua igreja. E eu quero soltar, vocês estão vendo uma mídia aí. Enquanto eles sobem, é importante eu falar, agradecer muito
ao conselho na pessoa do pastor Juarez, ao Zeca, que nos ajudou muito na infraestrutura das classes, para que as estratégias sejam melhor aplicadas para vocês. Eu vou chamar aqui agora o pastor Juarez, que vai orar em prol da nossa escola dominical, que eu sempre digo, é um dos pilares da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus os abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti pela vida, o ministério da escola dominical, a escola mais antiga na face da terra, a escola maior, porque é de toda a família, porque vai desde os bebezinhos até os mais experimentados, ali tem o seu lugar. Obrigado pela nossa escola, que hoje retoma suas atividades de classe regulares, depois do período das férias com as classes conjuntas, porque pudemos ver uma boa concorrência nas classes. Dá-nos, ó Deus, um bom ano letivo de aprendizado, de conhecimento da Tua Palavra, de compreender a doutrina que abraçamos, de nos dispormos mais ao serviço do Senhor, de fazermos a missão que o Senhor nos confiou. Abençoa o nosso superintendente, o presbítero Paulo Henrique, toda a sua equipe, cada um dos professores, alunos, as famílias e aqueles outros, ó Deus, que inclusive estão conosco aqui nesta manhã ou então nos acompanhando à distância, que venham também integrar as nossas classes para aprender mais a Tua Palavra. Obrigado pelo ministério Amor que Comove, o mais recente ministério da igreja, mas que realiza um trabalho tão importante como nós pudemos já ver o seu significado hoje mesmo, de pessoas que estão ao abandono, ao relento e em descaminhos da vida, que nós possamos realizar um efetivo trabalho como missionários do Senhor também. E assim abençoa os demais ministérios da Tua igreja, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom trabalho para vocês, Amor Comove, Escola Dominical. Agora vamos receber aqui o oxigênio, vamos respirar fundo, porque o nosso coordenador, o presbítero Sérgio Wesley, tem a palavra nesse momento. Gente, eu amo essa hora da igreja que tem essa muvuca, entra, sobe, não sei o quê, porque isso mostra que nós somos uma igreja em movimento. Cada vez que tem muito anúncio aqui na frente, você que de repente não dá tanto valor a esse momento específico da liturgia, mostra o quanto que a gente está fazendo, né? E é a oportunidade que a gente tem de falar com toda a igreja e mostrar o trabalho que a igreja está fazendo em diversas áreas, no Amor Comove, na escola dominical, no Ministério Infantil e também no Oxigênio. A gente foi para o Amazonas em janeiro, a gente não teve oportunidade ainda de conversar com vocês, a gente preparou um vídeo com parte do que foi feito lá e com alguns testemunhos. A gente convida você a prestar atenção, que depois vai ser bem breve o que a gente vai falar. Solta aí, DJ.
Eu tenho também uma palavra, a gente deu a oportunidade nesse vídeo de alguns membros da viagem falarem, mas eu tenho também uma palavra para a igreja, que foi a carta que a gente recebeu do Clauber depois que a gente voltou, que eu compartilho com todos vocês. E ainda há muita terra para ser conquistada, Josué 13:1. Queridos irmãos, graça e paz. Somos bastante gratos a Deus pela vinda do Grupo Oxigênio. Foram dias de alegria, aprendizado e comunhão. Nos alegramos no Senhor por nossa IPB Curitiba fazer parte da história da evangelização dos povos do Amazonas. Tem sido uma caminhada de fé e desafios, mas com uma nova dose de ânimo, pois a presença de vocês aqui aumentou em nós as expectativas de que Deus há de nos permitir fazer muito mais, assim como dizia a música que vocês frequentemente cantavam. Grandes coisas estão por vir nesse lugar. Com prazer que faço a avaliação dos ganhos para a obra do Senhor no Amazonas, com a vinda do Grupo Oxigênio. Só temo não ser suficientemente justo, mas oro para que o justo dos justos os avalie e os recompense com as mais ricas bênçãos dos céus. Nos mostraram uma nova maneira de evangelismo. Isso é novo aqui na região, com alegria, humor, drama e fidelidade à palavra. Deram um ótimo testemunho de cristãos verdadeiros. Isso faz falta por aqui. Ajudaram no trabalho de organização e limpeza da base missionária. A nós, missionários que estamos no campo, nos encheram de ânimo e da certeza que Deus está cuidando de nós através da nossa amada IPB Curitiba. Irmãos, não podemos mensurar o quão importante foi, está sendo e será o trabalho que vocês fizeram aqui, as sementes que foram plantadas. Contudo, posso lhes assegurar que as melhores impressões estamos ouvindo de muitas pessoas daqui. Já temos uma lista grande de igrejas e pessoas interessadas nas oficinas. Realmente, Deus está sendo muito bom. Agradecemos por suas vidas e por seus esforços em nos sustentar no campo. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Hebreus 6:10. Com gratidão e amor, seus irmãos em Cristo, Clauber, Deonor e família. E essa palavra do Clauber não é para a gente que foi, é para toda a igreja. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho que vocês e do amor que demonstraram para com Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Esse é o trabalho do que o Oxigênio faz, que é ajudar o trabalho que é missionário, que essa igreja já sustenta. Vocês podem conhecer um pouco mais desse trabalho na revista que vai circular na semana que vem, no domingo que vem, traz uma reportagem e uma entrevista especial com o Clauber para vocês entenderem um pouco mais do que é feito lá. E a gente, como ministério dessa igreja, a gente agradece a oração, o empenho, a contribuição de cada um de vocês, toda vez que vocês oram por nós, toda vez que vocês compram um empadão no primeiro domingo, toda vez que vocês nos sorriem para nós, toda vez que vocês convidam a gente para fazer qualquer tipo de trabalho, vocês estão abençoando esse ministério, e esse ministério é para a honra e glória do Senhor, para o crescimento do reino e para a proclamação da palavra. O Senhor tem nos chamado, a gente tem dito, eis-nos aqui, e a gente agradece à igreja, porque a gente não faria isso sozinho. O Senhor faz em nós, mas faz por meio de cada um de vocês também. E a nossa palavra é muito obrigado e até a próxima viagem. Vamos ficar em pé. Vou convidar o reverendo Wesley para fazer uma oração. Nós vamos atalhar um pouquinho o culto, dando graças a Deus por esse trabalho. Logo depois o coral vai entoar um hino. Bendito Deus, nosso Pai, Senhor de todo o universo, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque tu colocas no coração dos teus filhos a urgência, a necessidade de proclamar o teu evangelho de maneira concreta na vida das outras pessoas, em lugares distantes e em lugares que são mais próximos, mas em todo o ponto que tu queres que seja pregado o evangelho, ali colocas um servo ou uma serva para fazer esse trabalho. Nós te louvamos, ó Deus, pelo trabalho do Grupo Oxigênio e te pedimos que fortaleças a sua liderança, todos os seus componentes, para que a tua presença esteja na vida de cada um deles e eles se sintam fortalecidos, estimulados, motivados a fazer esta obra que tu colocas a cargo deles. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.
Colocar de pé? No livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, Jonas diz de dentro da barriga do peixe. Ele ora ao Senhor e fala: eu te oferecerei sacrifício com voz de ações de graças. E eu queria te convidar a fazer isso, tal como Jonas fez dentro da barriga do peixe. Eu não sei que circunstância você está vivendo, eu não sei se você está vivendo dentro da barriga de um peixe agora, mas eu sei que nós podemos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito, através da vida da nossa igreja, dos ministérios da nossa igreja, através das nossas vidas. Nós podemos declarar a Ele toda a honra e glória, porque Ele é digno. Amém? Então eu quero te convidar a fazer isso agora. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser
Podemos assentar. Bom dia, meus irmãos. Com certeza, hoje pela manhã, aqui na Igreja do Senhor, é o melhor lugar que você poderia estar. Porque Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta manhã. E convido os irmãos para abrir as suas Bíblias para juntos lermos no Salmo 106, dos versículos de 1 a 5. Salmo 106, versículos de 1 a 5. Todos. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Volte com tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo. Amém. Meus irmãos, a igreja está muito bonita. Vocês não podem ver a galeria, né? Tem muitas pessoas na galeria. E aqui fala sobre prosperidade. Prosperidade para mim é a bênção de Deus mantê-lo servindo e trazendo o seu dízimo à casa do Senhor. Eu não poderia estar falando isso se eu não dizimista fosse. Deus tem me abençoado muito e enormemente. E a prosperidade Ele me dá é de poder a cada mês vir aqui à tua igreja e trazer o meu dízimo. Por isso eu trago o dízimo porque Deus me sustenta, porque Ele dá o trabalho, Ele dá os meios pelos quais eu sobrevivo. E o trabalho do Senhor, de evangelização, do amor que comove, o trabalho do oxigênio, não vai findar se você não contribuir. Deus vai manter o seu trabalho. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele quer ver a sua fidelidade. Isso quer ver. Porque Deus é soberano, tudo é dele, nós somos dele, Ele que te sustenta, é Ele que acorda de manhã e coloca o café na sua mesa. Deus sustenta, independentemente de mim e de você. Coopere, seja dizimista, é uma maravilha ser dizimista, gente. É maravilhoso. Traga um envelope verde para contribuir com missões. Vai fazer bem a você. Deus suprirá todas as suas necessidades, independentemente de nós. E depois disso, nós vamos convidar os nossos irmãos diáconos a recolherem os dízimos e as ofertas, enquanto nós cantamos o hino de número 68. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-lo sozinho, por isso preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu possa
descarte jamais dessa bênção, sua vida eu descreio, contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. As crianças, por favor. Terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Oremos. Glorioso Deus e Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Louvamos então, Pai, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, maravilhas, ó Pai, no seio desta igreja que é do Senhor. Ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem tido provisão para conosco, ó Pai, independente da gente. Tu és maravilhoso, ó Pai, porque de um modo amoroso, gracioso, o Senhor nos acolhe em Teus braços. Agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de trazer os nossos dízimos e as ofertas à Tua igreja, como sinal de gratidão, ó Pai, pelo tudo quanto o Senhor tem feito e fará para as nossas vidas, porque essa é a Tua promessa. Agradecemos, ó Pai, por essas crianças que aqui à frente estão, que é o presente da Tua igreja e será também o futuro da Tua igreja. Crianças que terá agora, ó Pai, ensinamentos na Tua linguagem, na maneira prática, que elas possam entender e que elas estejam, ó Pai, nas Tuas mãos e sejam realmente instrumentos do Senhor nas suas vizinhanças, nas suas coleguinhas, onde quer que elas estejam. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, através do nosso irmão, ó Pai, reverendo Juarez, e que cada um aqui, ó Pai, tenha aquilo que necessita nesta manhã. E é em nome poderoso do Teu Filho amado Jesus que nós pedimos e já Te agradecemos, porque o Senhor está no meio de nós. Amém. Podeis assim. Feliz aquele que servir a Deus para sempre. Feliz aquele que servir a Deus. Levando a paz, levando a paz de Deus. Feliz é aquele que servir a Deus. Sempre feliz será. Sempre feliz será. Servindo, levando. Feliz é aquele que servir a Deus. Levando as novas de paz e salvação. Feliz é aquele que servir a Deus. Leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 5. Antes do culto, quando nós vimos tudo que tínhamos para fazer, eu disse lá por 12:15 eu começo a pregar. Mas até estou com vantagem, só são 5 para meio-dia. O presbítero Sérgio Wes diz que gosta dessa movimentação, eu adoro. E tudo que vocês viram foi só as férias, né? O ano só está começando, né? Aliás, duplamente começando. Eu queria até desejar um feliz ano novo para você, se você é chinês, porque o ano novo chinês começou ontem.
E se você é brasileiro, muito mais, porque o ano só começa depois do carnaval. Então, nós estamos realmente começando as nossas atividades muito bem. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 19 ao 47. Mesmo assentado, acompanhe com atenção, diz assim a Bíblia: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Que tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dará de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia, alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, estas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em mim, em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quero destacar o final do versículo 20, que diz assim: para que vos maravilheis. Para que vos maravilheis. Há muitas coisas que nos deixam maravilhados. A gente sai um pouquinho desta selva de pedra, muitos fizeram isso aí no período das férias, para um lugar mais ermo, mais distante, ver uma montanha alcantilante, vê um vale profundo, ouve o marulhar das águas de um rio caudaloso. Tudo isso nos deixa embevecidos, admirados, maravilhados. Outros, quem sabe, puderam visitar algum museu para ver obras de arte. Hoje mesmo em São Paulo há uma fila enorme para visitar um dos seus museus, onde uma apresentação extremamente rica está sendo feita, e hoje é o último dia, onde figuras humanas estão ali retratadas de uma maneira impressionantemente realista. Aquilo deixa as pessoas maravilhadas. E mesmo alguns eventos especiais dos quais nós participamos, que tem lugar na nossa vida, realizações, conquistas. Teve gente que passou no vestibular, tem gente que formou-se, tem gente que teve filho, tem gente que vai ter filho, né? Está aqui o nosso querido casal que está se despedindo de nós hoje. No final queremos orar por vocês.
São coisas que nos deixam maravilhados. Mas eu queria muito que nós realmente nos maravilhássemos com aquilo que Jesus aqui pontuou e colocou, e ao longo desta mensagem nós queremos enfatizar, ficarmos plenamente maravilhados. O texto bíblico que nós estamos meditando, lemos e queremos expor, ele dá sequência a um milagre maravilhoso que Jesus realizou, e João anotou entre os 7 grandes sinais do Evangelho de João, que foi a cura do paralítico. Ela aconteceu em Jerusalém, quando Jesus ali andava, e no chamado tanque de Betesda, que é o que tudo indica, era um grande ambulatório, uma santa casa de misericórdia que estava ali para atender a todo tipo de enfermidade. Jesus curou o paralítico que há 38 anos não podia andar. E quando esse paralítico fez isso, Jesus curou o paralítico levantou, tomou a sua caminha, a sua maca, saiu andando. Alguns disseram: você não pode carregar a tua caminha hoje é sábado. Isso está errado. A nossa lei não permite, nem se deram conta de que se tratava de um ex-paralítico. O importante é que ele estava carregando a cama naquele dia e isso era proibido. E aí ele se saiu com a sua resposta: tudo bem, vocês não estão lembrados? Eu era um paralítico. E um homem chamado Jesus disse para eu levantar, dobrar minha caminha e ir para casa. Eu estou fazendo isso. Aí eles esqueceram que o indivíduo estava carregando a sua caminha, e era num dia de sábado, não podia fazer isso, e ficaram carcomendo na sua mente: como é que alguém que se diz mestre, rabi, que está carregando uma multidão atrás de si, vai cometer um pecado deste, promover uma cura num dia de sábado? E aí a resposta de Jesus foi uma coisa impressionante que a gente nunca pode esquecer. Está lá no versículo 17. Ele se identificou claramente com o Pai Celestial, com o Pai Divinal, e disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O que levantou a polêmica num nível enorme, porque aí o versículo 18 nos dá conta de que todos ficaram irritadíssimos com o fato de ele se identificar com o Pai, chamar-se Filho de Deus nessa dimensão e, evidentemente, qualificado como Deus. E aí chegamos no texto que nós lemos agora, a partir do verso 19. O que Jesus vai fazer a partir daqui é exatamente uma apologia da sua divindade. É muito importante nós termos clareza disso, que mesmo tendo esta larga tradição evangélica, bíblica, cristã, parece que às vezes nós olhamos para Jesus apenas como uma figura humana, quiçá a mais destacada, como aquele que deixou um exemplo maravilhoso de sacrifício, de dedicação, mas não passa disso. E nossa teologia ela é muito clara, muito evidente, de que Jesus tinha uma dupla natureza. Ele era humano, mas era divino. E a pessoa divina humana de Jesus não pode jamais escapar do nosso radar. Ao mesmo tempo em que o vemos agindo na sua plena humanidade, nós não podemos olvidar de que ele era plenamente divino. E é o que Jesus vai fazer, e eu queria, à guisa ainda de introdução, destacar isso na exposição do texto. Jesus vai defender aqui a sua divindade, a divindade de Cristo. E ele o faz pelo menos em 3 aspectos. O primeiro deles nos 2 primeiros versículos, o 19 e 20, quando ele mostra que ele e o Pai têm um relacionamento muito íntimo. Ele abre a sua apologia dizendo: eu só faço o que o Pai manda eu fazer. Eu sigo o que o Pai faz. O Pai e eu temos uma similitude muito grande. O Pai, ele age com bondade, com amor, com carinho, com um propósito maior. Eu também. Eu estou absolutamente identificado com o Pai. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus diz: olha, o Pai e eu de fato somos um, porque Ele me deu uma missão para realizar. Eu recebi uma missão da parte do Pai. E essa missão, nós vamos nos deter daqui a pouquinho, um pouco mais na exposição da palavra, ela é vital para nós como igreja. Sem a missão de Jesus não há igreja.
Sem a missão de Jesus não tem oxigênio para ir lá para o Amazonas, ou para a Sibéria, ou para Moçambique, ou para a Espanha, ou na periferia de Curitiba. Sem a missão, a missão de Jesus não tem razão da gente estar aqui reunido hoje, cultuando, adorando, servindo ao Senhor. Esta missão é vital para a nossa vida, para a nossa fé. O tema deste ano que a nossa igreja adotou, Filhos segundo o coração de Deus, nós enfatizamos nesse primeiro bimestre, muitos não estiveram aqui, que filhos segundo o coração de Deus celebram juntos a comum salvação. O último domingo que nós estamos tratando desta ênfase, mas a salvação é central na nossa vida, na nossa doutrina, na nossa fé. E por fim, dos versos 31 em diante, o Senhor Jesus vai dizer, é o que as escrituras sagradas que vocês têm tão caras para vocês ensinam. É só vocês irem lá e lerem. E aqui Jesus evidentemente está se referindo ao Antigo Testamento. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E tanto um como o outro são matéria do nosso interesse. Daí a importância da nossa escola dominical, que hoje estava assim vibrante, mas ainda aguarda muitos de vocês a integrarem, né? Daí a nossa expectativa dos grupos familiares que recomeçam essa semana, você também estar ali. Os departamentos diversos da igreja, ministérios, sociedades internas, em tudo, nós estudamos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, examinamos as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nelas nós vamos nos maravilhar, nos embevecer, ficar admirados com o que o Senhor tem feito na nossa vida. De fato, tudo isto é maravilhoso e devemos ficar plenamente maravilhados. E eu gostaria de pontuar algumas lições para nós à luz desse texto que sirvam de guia, de orientação à nossa caminhada de fé. Primeira coisa, ficarmos plenamente maravilhados com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, com este livro que não é apenas um livro religioso, um livro histórico, um livro rico de histórias, um livro que os nossos ancestrais já usavam, nos ensinaram quando éramos pequenos, aprendemos com o nosso professor da escola dominical, trazemos conosco aos cultos, é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada é a voz do Senhor. Quando nós a lemos, nela meditamos, damos a nossa atenção àquele que a apregoa, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. É interessante que no final desta apologia da divindade de Cristo, ele vai lembrar-se de Moisés. Moisés era figura central na história e na fé em Israel. Falar de Moisés é falar de uma pessoa distintíssima, diferente. Moisés foi não só o libertador, o líder da libertação, do livramento das garras dos egípcios, carregando o povo por todo o deserto até o limiar da terra prometida, mas ele também foi o doador da lei, da palavra. O que Moisés escreveu era a palavra de Deus para Israel e para nós também. Nós temos hoje o privilégio de poder ler esta revelação completa do Senhor e vemos que ela é progressiva, no sentido que nós vamos caminhando com ela e vendo a totalidade do desígnio, do propósito da revelação de Deus. E de fato há muitas coisas que em Cristo agora foram cumpridas, por isso não seguimos os ritos cerimoniais próprios do povo que saía do Egito rumo à terra prometida, ou mesmo a muitos daqueles que o povo levou avante no tempo em que estava instalado na terra prometida. No entanto, não está superada a lei moral contida nos escritos de Moisés. O não matarás, o não adulterarás, o não furtarás, o não terás outros deuses diante do Senhor, continua valendo. O amarás o teu próximo como a ti mesmo, como se lê em Levítico, está mais do que em voga e necessário. E por isso, quando nós nos deparamos com o próprio Senhor Jesus, chamando o testemunho de Moisés para si, nós não podemos fazer diferente, dizer, não, isso aqui eu não preciso ler, isso aqui ficou para trás, eu vou fazer uma Bíblia à minha imagem e semelhança. Toda a palavra de Deus nos maravilha. Nós gostamos de lê-la do Gênesis ao Apocalipse. O reverendo Davi, hoje pela manhã, no culto às 9 horas, pregou um texto do Gênesis, capítulo 49,
Um versículo só, uma mensagem profunda, uma mensagem tremenda, a partir de José. Eu não sei o que o reverendo Carlos vai pregar hoje à noite, com certeza uma bela mensagem. A palavra é rica, e nós devemos sim ficar plenamente maravilhados com a palavra de Deus. O problema de Israel, e que talvez não seja diferente do nosso, é que na hermenêutica daquelas pessoas não havia espaço para reconhecer Cristo como Messias. Matéria que as Escrituras falavam o tempo inteiro. E quando ele chegou, eles não tiveram a noção de que ele era o Messias, de que ele era o enviado, de que ele era o Filho de Deus. Isto levou a Jesus a afirmar que eles, no fundo, não criam em Moisés. Vocês estão dizendo que creem em Moisés? Que o que Moisés disse é lei, é palavra de Deus? Vocês, na verdade, não creem, porque os pressupostos de vocês estão equivocados. Aliás, então vamos ouvir Moisés. Gênesis capítulo 3, versículo 15, por favor, joga aí na tela. O que é que diz lá? Se você conseguir ler, aqui na frente está melhor, vou ler comigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é chamado de proto-evangelho. O evangelho está lá no livro de Gênesis. Porque aqui de maneira figurada se diz, esta intriga que entrou no mundo quando o homem cedeu à tentação diabólica, o pecado entrou no mundo, gerou uma guerra espiritual, ela determinou que o descendente da mulher seria picado pela serpente. E ele foi, ele carregou no madeiro todas as nossas iniquidades. Só que justamente com este ato, com esta condição, ele espizinhou a cabeça da serpente. A vitória está conosco. Nós estamos aqui reunidos em culto de louvor e adoração a Deus, porque o descendente da mulher foi picado pela serpente, mas ele espizinhou a cabeça da serpente. A vitória é do descendente da mulher, o Senhor Jesus, aquele que é o eterno Deus, mas que assumiu a nossa humanidade, plenamente a assumiu, para poder nos outorgar esta salvação. Isso foi Moisés que escreveu. Mas também Moisés escreveu uma outra coisa que está no Deuteronômio 18:15, depois Lucas vai copiar isso no livro de Atos, que diz o que é lá? Vamos todos juntos? Porém, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse profeta é o Senhor Jesus. Ele teve um tríplice ministério, de rei, de sacerdote e de profeta. E o que Moisés diz? Ele é semelhante a mim. Em que sentido? Moisés era plenamente humano. Jesus também foi plenamente humano, mas tinha a natureza divina. Meus irmãos, toda vez que a gente abrir as Escrituras, nós devemos ficar maravilhados. E não devemos perder oportunidade nenhuma de fazê-lo. Daí a nossa insistência naquilo que nós só estamos começando neste ano, nos aprofundarmos, mergulharmos nas Escrituras. Porque o apelo do Senhor Jesus no versículo 39 é para você e para mim. Não é apenas para os circunstantes que o denunciavam como um quebrador de leis, de regras, é para nós. Examinai as Escrituras. Porque o que nós vamos encontrar nas Escrituras? Vamos encontrar o Cristo, vamos encontrar o Filho de Deus, vamos encontrar o Salvador de todos os homens. E como o próprio João, que compilou o seu evangelho chamado de 7 sinais, e depois de apresentar os 7 sinais, a cura do paralítico é apenas o segundo destes sinais, ele disse, estas coisas foram registradas, porque quando vocês lerem, examinarem, forem a fundo, vocês creiam no Filho de Deus, creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida eterna. Meus irmãos, nunca se viveu no mundo um tempo de tantas coisas que fazer, não nos sobra tempo num dia, mas de vidas absolutamente vazias.
São vidas vazias, cheias do que fazer, mas ocas de significado, porque lhes falta justamente a vida eterna. Nós temos alto concurso de tecnologia, de ciência, de comunicação rápida, de informação, para no final não termos nada. Por quê? Porque tudo está escondido em Jesus, o que a palavra de Deus nos revela. Por isso o meu apelo, para que você que se maravilha com tantas coisas impressionantes, se maravilhe antes de tudo com a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, eu queria afirmar que nós devemos estar plenamente maravilhados com a obra de Cristo. A obra de Cristo que está retratada na palavra de Deus. Mas de uma maneira muito especial, o Senhor Jesus advoga aquilo que veio fazer, a sua missão, para dizer: vocês estão dizendo que eu não posso me comparar com o Pai? Pois é o que eu mais posso fazer. Jesus argumentou que podia comparar-se a Deus em razão da missão que ele havia recebido. E de duas formas Jesus apresenta a sua missão aqui, ambas estão nesse texto, e no final elas convergem para o mesmo objetivo, não tenha dúvida disso. A primeira delas está no versículo 21, leia comigo novamente, diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Veja bem, a missão de Jesus é ressuscitar os mortos, vivificar os que se acham mortos. O mundo, não precisamos aqui fazer propaganda de filmes de zumbis, mas é um mundo de mortos-vivos, ou vivos-mortos, o que você preferir. São pessoas que estão vivas, estão respirando, estão se alimentando, estão enxergando, estão ouvindo, estão fazendo alguma coisa, mas estão mortas espiritualmente. E a missão do Filho é dar verdadeira vida a estes mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A missão do Filho é dar vida, é ressuscitar os mortos, é vivificá-los. Esta é a primeira forma que Jesus apresenta a sua missão. Mas muitos talvez são um pouco surdos, não entendem bem essa maneira de Jesus apresentar a sua missão. Ele usa uma outra metodologia. E a outra metodologia, estranhamente, é juízo. Juízo? Parece contraditório. Vejam bem, no versículo 21, Jesus disse isso, mas no 22 é assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Isso parece absolutamente contraditório, especialmente se a gente voltar aqui dois capítulos anteriores e lembrar-se daquele versículo que vem logo depois do mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. O que é que nós lemos lá em João 3,17, por favor, na tela? Vamos ler juntos? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não, então é uma contradição. Eu quero João 3, que diz que Jesus veio ao mundo não para julgar, mas para salvar. Agora aqui no 22 diz que o Pai confiou o julgamento ao Filho. Não, calma. Vamos continuar lendo João 3. O que diz nos versículos 18 e 19? Vamos ler juntos? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não há nenhuma contradição. Até porque lá no capítulo 5, e nós vamos reler novamente isso aqui, o Senhor Jesus diz no versículo 24 o quê? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aprouve ao nosso Deus salvar-nos pela graça. Este é o propósito do nosso Deus, e esta graça nós a recebemos pela fé. Um episódio também retratado por João,
anotado por João, que está no capítulo 6, o capítulo seguinte é o que estamos meditando. A multidão que havia sido beneficiada com a multiplicação de pães e peixes foi atrás de Jesus de novo e disse assim: agora que nós somos tão abençoados, diga-nos, Senhor, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus aí responde: a obra de Deus. Interessante. Eles perguntam as obras. Eles estão pensando em que a gente vai para o culto, a gente dá o dízimo, a gente faz missões, a gente assume ministério, a gente vai para a rua para cuidar dos desabrigados. Senhor, é isso. E Jesus diz: não, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Sem esta obra, sem esta fé, sem este crer, tudo mais não faz sentido. Meus irmãos, nós precisamos entender o pensamento do Senhor Jesus, porque Ele quer que nós fiquemos plenamente maravilhados com a obra que Ele fez, com a missão que Ele realizou. E se nós não compreendermos que esta missão é justamente a vida que vem da morte, a condição de ressuscitados quando mortos estávamos, vivificados agora pelo poder salvador de Jesus, nós temos que entender do outro lado que se renunciarmos a esta tão grande salvação, o que nos sobra é juízo, porque o julgamento é este: os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aí é interessante, no versículo 25, Jesus usa um hebraísmo muito recorrente: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Entenda que os mortos, estes mortos vivos que estão por aí, chegou a hora em que a gente sai pelas ruas e diz: o Senhor Jesus quer salvá-lo. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Você precisa entregar sua vida a Jesus. E essas pessoas que ouvem e creem, deixam a morte e passam para a vida. Mas no versículo 29, se lê, aliás 28, se lê o seguinte: não vos maravilheis disso, porque veio a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Agora não são os mortos vivos, são os mortos. São os que morreram mesmo. Mas vai haver uma chamada final. Vai haver uma convocação quando da volta do Senhor Jesus. E esses então ressurgirão. E aí o versículo 29 diz assim: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, o julgamento. A missão de Cristo é vivificar e ressuscitar os que fazem o melhor bem para a sua vida, que é crer no seu nome. Mas os que amam mais as trevas do que a luz, na hora da convocação final, vão ressuscitar, mas não para a ressurreição da vida, para a ressurreição do juízo. Se de um lado é algo que deixa a gente extremamente assustado, de outro deve nos maravilhar, porque temos abraçado ao Senhor Jesus. E ao abraçarmos ao Senhor Jesus, abraçamos a sua causa, para levarmos esta mensagem a todos os rincões, para que ninguém fique de fora disso. E quem quiser ficar de fora disso, que fique, mas é por conta dele, não por nossa omissão, não por nossa reticência, não porque deixamos de anunciar o nome do Senhor Jesus. Maravilhemos-nos, fiquemos plenamente maravilhados com a palavra de Deus, fiquemos plenamente maravilhados com a obra do Senhor Jesus. Ela é a razão de estarmos aqui. Mas finalmente, concluindo, fiquemos plenamente maravilhados com a glória do Altíssimo. É interessante que o Senhor Jesus, já encaminhando para o final da sua argumentação, da sua defesa da sua divindade, ele diz: é engraçado, as Escrituras testemunham de mim. João, que me antecedeu, falava que ele iria diminuir e eu crescer. Há muitos depoimentos a meu respeito e vocês não aceitam. Tenho certeza que se chegar alguém aqui em seu próprio nome, vocês vão acabar indo na conversa deles. Vocês vão se deixar levar por estes argumentos tão humanos. Como isso acontece nos nossos dias? Como nós deixamos
de ser conduzidos pela palavra do Senhor, pela boa doutrina das Escrituras, para nos deixar levar por ventos de doutrina que não passam de doutrinas de vento. Como nos deixamos levar por pregoeiros de evangelho de poder, de palavra de glória, de mensagem arrasa quarteirão, mas que no fundo não passa daquilo que Jesus acentuou como sendo meramente glórias humanas. Versículo 44. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O apelo das Escrituras, meus irmãos, é que nos maravilhemos com a glória que vem do Deus único. Aquele que os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aquele que Isaías vislumbrou quando entrou no templo e ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É isso que deve maravilhar o nosso coração. Sim, é a glória do Senhor na qual nós somos transformados, no dizer de Paulo na carta aos Coríntios, de glória em glória, cada vez mais glorioso, mesmo que continuemos a ser vasos de barro, mas que contém um tesouro precioso, para que a excelência do poder seja de Deus e não a nossa. Minha oração nesta hora é que você, que se maravilha, que se admira com tantas maravilhas que estão por esse mundo afora, fique realmente maravilhado com a presença gloriosa do Senhor, que está, sem dúvida nenhuma, aqui em nosso meio. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, nós vamos cantar o hino 107. Eu queria pedir a gentileza que, enquanto cantamos este hino, o casal Tamara e Marconi viesse aqui na frente. O pastor Orlando vai orar no final pela vida de vocês que estão voltando lá para Ipatinga. Terminou o trabalho médico aqui do Marconi, a sua preparação, Deus abençoe. E você não pode dizer que vão embora daqui sem levar nada, né? Que estão levando o Augusto na barriga. Você chegar disso aí, eles estão levando ele, né? Vem aqui na frente enquanto cantamos o hino 107. Vamos ficar em pé. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, corre franca salutar, de Sião no monte, sem na cruz, sem na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, sem na cruz, sem na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra salvador, queiras abrigar-me, sem na cruz, sem na cruz,
descansarei, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor, vegei-o, vê-me até a pátria ver, santa além do rio, sem na cruz, sempre me gloreo, e por fim descansarei, salvo além do rio. Na verdade, eu gostaria de orar em 3 direções nessa hora. A primeira, pelos nossos irmãos Marconi, Itamar. Marconi é um exemplo de superação e de vitória. Ele é neuropediatra, formou em doutorado, está voltando para Ipatinga, mas ele saiu de um bairro muito pobre em Ipatinga, quase uma favela da Cananzinho, e Deus mudou a vida dele para que através dele muitas outras pessoas fossem mudadas. Tamara é empresária também daquela cidade. Há 1 ano e meio eles estão conosco, sendo motivo de 2 anos, né? Motivo de bênçãos e de alegria no nosso meio. E essa semana, sexta-feira, eles estão de retorno, porque ele vai voltar para tratar daquele povo que o ajudou durante todo esse tempo que ele esteve aqui. Eu tenho quase que certeza que você vai ser prefeito lá. E no mês de abril vou estar com eles, fazendo um culto de gratidão lá em Ipatinga, por esse tempo de vitória na vida dele. Eu também queria orar por Eduardo Maia, que está no Erasto Gettner com morte cerebral. Não chegou o pedido de oração. E também hoje, pastor Juarez e Renata completam 29 anos de casado. Eu queria aproveitar e orar por eles. Ele me confidenciou ali que o presente para Renata, ano que vem, de 30 anos, ele vai levá-la para a China. E vai voltar para buscar só quando fizer 50, né? Brincadeira. Vamos orar então. Eu queria que você estendesse as suas mãos e nós recebêssemos nesse instante um momento de bênção na vida desses irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que de maneira maravilhosa o Senhor já tem feito no nosso meio. Assim como ouvimos a exposição da tua palavra, nós nos maravilhamos diante, ó Deus, da tua manifestação, pela tua palavra, pelo teu ser, pelas coisas tremendas que o Senhor tem realizado na obra no nosso meio. Queremos te agradecer, ó Deus, porque no meio dessa caminhada o Senhor põe companheiros, ó Deus, para seguirmos juntos na viagem. Pessoas que amamos e que somos amados por eles. Queremos te agradecer pela vida do Marconi e da Tamar, por estes 2 anos que eles têm passado conosco aqui em Curitiba. E agora, Senhor, que eles estão, ó Deus, arrumando as malas, levantando o acampamento para retornarem à cidade natal e ali desenvolver o ministério que o Senhor tem para a vida deles. Pai, que o Senhor esteja conduzindo o caminho deles, abençoando cada momento dessa jornada. E a chegada do pequeno Augusto, Senhor, seja para eles também tempo de alegria e adoração diante do teu altar. Usa os teus servos, ó Deus, na condição, ó Deus, de instrumentos do Senhor, com graça e amor no meio daquela cidade, Pai. Nós também queremos te agradecer pela vida do Evan Juarez, pela vida da tua serva Renata, que completam hoje 29 anos de casado. Obrigado pela liderança deles no nosso meio, na nossa igreja, como pastor efetivo, na nossa igreja, como secretário executivo da nossa denominação. Que o Senhor continue a sustentá-lo, abençoar este lar, a vida da Renata, companheira em todo o tempo, Pai. Os filhos e de maneira muito especial. Erguemos a nossa voz pelo Eduardo Maia, que se encontra num quadro de morte cerebral, ó Deus, no Erasto Gettner, nessa cidade. Alivia o seu sofrimento, dá paz, dá também misericórdia, família e consolo. É a nossa oração, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo, sejam sobre todo o povo de Deus hoje, neste lugar, em qualquer canto na face dessa terra. Amém. Amém.
domingo para você. Nós temos o almoço da CP, não se esqueça de participar com a gente. Deus te abençoe.